Pergunta: como você deixa seu paciente confortável quando é chamado para o tratamento? Resposta: você não deixa. Você se liga a Deus e deixa Deus confortar o paciente. Não importa quem é o seu paciente, se você alcança a sua unidade consciente com Deus e sente isso, o paciente está bem. Ele vai deixar você saber que ele está curado. Pergunta: Jesus quebrou a lei do karma? Resposta: sim, e você pode quebrar a lei do karma também. Mas isso não significa que não exista. Quando Jesus indicou que, como você semeia, assim você deve colher, ele estava se referindo à lei do karma. Karma diz que qualquer que seja seu pensamento ou sua conduta hoje, você colherá amanhã, no próximo ano ou na próxima vida. Mas você pode quebrar essa lei. Você pode quebrá-la voltando-se e vivendo de novo através do arrependimento. Se uma pessoa está pecando e depois tem uma visão espiritual, a vida anterior desaparece, saiu de sua consciência. Ela quebrou a lei de causa e efeito. Com aquela vida passada eliminada, não pode mais haver efeito algum disso. A palavra karma é apenas uma palavra oriental para uma lei universal, a lei de causa e efeito. Jesus quebrou a lei do karma. Sempre que ele curou um homem doente, ele quebrou a lei do karma. Toda vez que o metafísico cura um caso, ele está rompendo a lei do karma. Não para o mundo, Jesus a quebrou, mas para si mesmo, embora sua demonstração seja nossa garantia. Você vive de maneira diferente de seu companheiro se você conhece a lei espiritual. Se você vive de acordo com a lei divina, você não pode pecar. Um pecado é a violação de um princípio. Quando você está vivendo de acordo com o princípio e quando você está vivendo em um estado de consciência espiritual, você não precisa dos 10 mandamentos. Você não precisa das leis aprovadas contra roubar se você está vivendo de acordo com princípios. Você não precisa de leis contra regras de trânsito quando você tem amor no coração. Você não pode dirigir além de um limite que seja seguro para os outros que dirigem na mesma rodovia. Precisamos ler as Escrituras à luz do que, porquê e quando. Moisés levou os hebreus que viviam como escravos sob o faraó, sem educação ou cultura, para fora do Egito. Ele os conduziu pelo deserto e descobriu que, de repente, eles estavam vivendo como feras selvagens e que eles precisavam de regulamentos específicos e penalidades pela violação desses regulamentos. Nessa luz, portanto, os eventos das Escrituras adquirem um novo significado. Nós podemos ver a razão para os 10 mandamentos serem dados aos hebreus como eram então. Quando chegamos ao Sermão da Montanha, nos é dito que os puros de coração verão a Deus. Isso não diz nada sobre ser bom, mas apenas ser puro de coração, puro em consciência, puro em convicção. Se você é realmente puro por convicção e não com o propósito de recompensa, mas porque você não tem outro sentido, nenhuma outra consciência além da pureza, então você está realmente aproximando-se da consciência espiritual. Pergunta: que qualificações deve ter uma pessoa que não está interessada em assuntos espirituais para obter o benefício do tratamento? Resposta: ela ainda tem direito ao tratamento. Pode ser exatamente o que está empurrando-a para a espiritualidade. Como um homem poderá saber algo sobre aquilo de que ele não sabe nada? Normalmente, ele é movido pelo pecado, doença ou falta. É isso que o está impulsionando, e isso, então, é o que o leva ao mundo espiritual, onde ele encontra a cura. Agora, a única razão pela qual ele pensou em um ensinamento espiritual foi para essa cura, não por causa de sua consciência espiritual. Pode ser, no entanto, que através de uma cura, algum grau de espiritualidade seja aberto em sua consciência, e a partir de então, ele comece a ascensão no caminho espiritual. Por outro lado, pode ser que ele continue totalmente intocado pela cura, e quando estiver doente novamente, ele voltará apenas para outra cura. Pode ser que o seu ser precise ser curado de 3 a 5 vezes antes de ele ser tocado. Então, de repente, quando uma dessas curas ocorre, ele começa a sua ascensão. Não devemos olhar para a cena humana e tentar curá-la e reformá-la.
Nós não levamos em consideração o fato de que uma pessoa é católica, judia ou protestante. Jesus curou a todos, e isso é porque entramos em prisões. Sabemos que estamos indo entre pessoas que cometeram sérias ofensas, mas devemos ir mesmo assim. A maioria dessas pessoas não pensa em espiritualidade. Elas têm em mente apenas tentar se livrar de alguma dor ou discórdia, ou tentar fazer um contato que os ajudará a sair da prisão. Seus motivos são totalmente egoístas, mas foi através da minha experiência trabalhando espiritualmente com prisioneiros que descobri a fundação de todo o trabalho que estou fazendo agora. A verdade básica de qualquer ensinamento espiritual é que Deus é a mente do indivíduo, Deus é sua vida, sua alma. Não é nossa função julgar se aqueles que nos pedem ajuda querem pães e peixes, a cura pela cura. Nossa função é varrer a imagem humana e dizer: não há nada aí além de Deus. Nesse nível de consciência, mesmo que o paciente diga, eu estou pior, ou continue a dizer, eu estou morrendo, nossa função não é tentar ajudar um ser humano, mas olhar através dessa imagem e dizer, não há nada ali além de Deus, a realidade divina do ser. Mesmo quando as pessoas chegam a um ensinamento espiritual somente por uma cura, eu creio que é Deus trazendo-as para ele. Algum dia a verdade brotará. A cura é apenas uma questão de consciência. Um dos problemas que temos é que as pessoas querem usar a verdade espiritual para a cura, mas elas continuam direto no velho modo de viver, em vez de dizerem, eu vi esta cura, agora você me mostra como foi feita? O que devo fazer? Nós, neste trabalho, não estamos tentando construir reputações para nós mesmos como profissionais de sucesso com uma grande prática. Pelo contrário, estamos tentando mostrar o princípio que está disponível para qualquer um se ele desenvolver sua consciência. A atitude ideal para qualquer estudante ou praticante neste trabalho de cura é dar ao paciente algum tipo de verdade que ele possa levar com ele, de modo que ele vai entender algo sobre isso, e depois continuar a dar-lhe a verdade, tanto quanto ele for capaz de levá-la. Pergunta: é necessário que uma pessoa deseje se curar? Se não, podemos ajudá-lo? Resposta: você pode, às vezes. Se você poderá sempre fazer isso, eu não seria capaz de dizer. Eu não tenho visto isso feito em muitos casos em uma escala completa, mas isso pode ser feito às vezes. Se eu soubesse que um membro da minha família ou um amigo, mesmo que não estivesse interessado nesse trabalho, iria atravessar tempos difíceis, eu faria o trabalho com a ideia de tirá-lo da sua situação particular e, provavelmente, abrir sua consciência para a verdade. Mas se seria sempre bem-sucedido, eu não sei. Muitas vezes, ele não pode obter o benefício quando sua mente está fechada para isso. Minha posição é que eu lhe daria o benefício de toda a verdade que conheço, mesmo que parecesse não ter efeito. No entanto, nesse caso, eu não consideraria um praticante responsável pelos resultados. Só podemos fazer o melhor que pudermos, e se houver alguma receptividade, a cura virá. Pergunta: podemos dar ajuda aos mortos? Resposta: aconteceu alguma coisa com eles? Será que não estamos dando ajuda a nós mesmos a respeito deles? Eles não reclamam de nada de errado com eles. Eles podem nem sequer saber que nós pensamos que eles morreram. Eles podem não ter ideia de que morreram, e eles não têm. O céu proíbe que alguém jamais morra. Seria prova de que não há Deus. Deus é a vida eterna e a vida é sua. Nada pode acontecer a essa vida. Não. Uma coisa que você é sempre consciente é que você não pode morrer. Você nunca acreditará que morreu. Você pode achar que você vai morrer, mas nunca chegará ao lugar da morte. E aqueles que não estão mais conosco? Só para o nosso sentido é que é assim. Nós somos aqueles que são cegos e por isso não os vemos. Nós não temos que ajudá-los. Eles estão bem agora. Nós nos elevamos ao ponto de perceber que eles já estão na consciência de Deus. Eles sabem disso. Somos nós que acreditamos que eles estão mortos e somos nós que precisamos de tratamento.
Se pudéssemos ter nos dado tratamento suficiente antes de aceitarmos sua passagem, nós poderíamos ter evitado isso. Quando um praticante impede a passagem, é isso que acontece. Ele elevou-se ao nível em que ele sabe que a morte não é uma possibilidade. Ele sabe que nunca houve perigo para um paciente. Ele sabe que a única coisa para lidar é a crença de que alguém pode morrer. Ele sabe que a vida é eterna. Não podemos chegar a nenhum grau do ser, corpo ou do universo espiritual por uma avaliação da cena humana. Lembre-se sempre disso. Nunca olhe para a cena humana e tente ajudar a realidade espiritual. Você pode olhar para um cemitério e dizer, há morte. Você pode olhar para os hospitais e ter certeza de que há doença. Mas se você quiser saber a verdade, fique quieto dentro do seu próprio ser e deixe que Deus lhe revele a verdade espiritual. Então você vai descobrir que na história da realidade nunca houve pecado, doença, morte, falta ou limitação. Aqueles que acreditam no espiritualismo estão convencidos de que a morte acontece. Eles dizem que a vida é eterna, mas eles estão falando de uma vida após a morte. No espiritualismo não há vida eterna na Terra, não há corpo que seja imortal. O espiritualista deve primeiro aceitar a morte do corpo, isto é, um estado transitório chamado morte, a fim de manifestar a vida eterna. Nosso sentido de vida eterna não tem nada a ver com a vida após a morte. Nosso sentido de pré-existência não tem nada a ver com a vida antes do nascimento. Nosso senso de pré-existência da imortalidade, da vida eterna, não tem nada a ver com o tempo ou espaço. Tem a ver com o agora. Agora somos nós os filhos de Deus. Agora eu sou a vida eterna. No agora não há passado, não há presente, não há futuro. Assim, apenas o desdobramento contínuo da consciência. Da mesma maneira que passamos da escola infantil ao ensino fundamental e depois para o ensino médio e para a faculdade. É apenas uma consciência em desdobramento. Não há passado e não há futuro quando olhamos para ele em sua plenitude. É possível, então, receber comunicações daqueles que, para os sentidos morreram, passaram adiante? Certamente, desde que eles não tenham passado adiante. Eles estão bem aqui onde sempre estiveram. Eles são sempre uma parte da nossa consciência. Se alguma vez você entrar em acordo com o ensino de Jesus Cristo, que é a imortalidade e a vida eterna, você nunca acreditará que alguém tenha morrido ou deixado a consciência, ou deixado a sua consciência. Será como a mulher que diz, meu marido está na China. Ela não está de luto por isso. Ela continua a gostar de sua integridade, bondade e cultura. Só porque ele está fora de sua visão física, isso significa morte ou separação? Significa apenas que ele está fora da visão física. Mesmo que ela não o veja diariamente, ela não se sente triste por causa de sua convicção de que ele ainda está com ela. Então, à medida que você se eleva mais e mais, percebe mais e mais que não há morte. Então não há diferença se por algum motivo o seu ente querido tenha saído de sua vista. Você não vai sentir uma sensação de separação. Você ainda terá a sensação de sua presença. Todo o segredo está na sua capacidade de entender que existimos como estados de consciência. Se eu estou em sua consciência agora, posso continuar a ser parte de sua consciência, esteja eu em Los Angeles ou em Nova York, ou sentado em sua sala de estar. E você pode ser uma parte da minha. Com essa compreensão, não há razão para não podermos nos comunicar uns com os outros, mesmo à distância, se houver alguma ocasião para isso. Tenho certeza de que muitos de vocês já tiveram exatamente essa experiência. Aquilo que chamamos de mãe, pai ou filho é realmente Deus, é a vida eterna manifestada. Como Deus pode morrer? Como pode a mente que estava em Cristo Jesus ir a algum lugar? Ela é sempre o ser onipresente. A própria morte baseia-se na crença de que os seres humanos nasceram em algum ponto no tempo. Estamos refutando isso através da sabedoria espiritual. Qual é o grande segredo da cura espiritual? É que somos um ser espiritual infinito e individual.
Então a morte existe uma passagem? Não, não, não. Qualquer sentido que possamos ter de uma morte ou de um passar adiante é a nossa aceitação de uma crença universalmente imposta. Isso é tudo. Comece a entender que Deus é sua esposa, seu marido e seus filhos. Em outras palavras, a vida eterna que se faz manifesta é a única pessoa que você conhece. Você deve fazer isso no tratamento. Então, por que não pensar assim sobre aqueles intimamente relacionados a você? A morte é baseada na crença de que você e eu somos seres humanos e que nascemos em algum momento do tempo. A vida eterna é baseada na revelação espiritual de que você e eu somos a vida eterna. Antes de Abraão ser, eu sou. Até o fim do mundo, eu estou com você. Como você pode conciliar a morte ou passagem ou separação com tal garantia? Desde que isso é verdade, por que não é possível para Jesus aparecer para aqueles que estão em sintonia ou que são um com seu estado de consciência? Por que ele não poderia aparecer mesmo em forma física, no sentido de ser uma presença e proteção divinas? Por que Moisés não deve aparecer àqueles da fé judaica, se esse é o seu conceito de poder divino? Porque Jesus foi capacitado a fazer a demonstração no Monte da Transfiguração? Como foi possível trazer de volta Moisés e Elias? Eles não tinham ido a lugar algum. Eles nunca foram seres humanos que morreram. Eles sempre foram a própria consciência divina, manifestada e expressa individualmente. Se você quer demonstrar saúde e harmonia para si mesmo ou para seus entes queridos, a vida imortal para você e para eles, desista da crença de que sua esposa, seu marido ou seus filhos são seres humanos. Comece a aceitar aquilo que você deve usar em seu tratamento. E isso é que você é o Cristo de Deus. Você é imortal e eterno. Comece a acreditar nisso sobre você e sua família. Você já fez um tratamento sem a declaração de que seu paciente é imortal? Que é eterno e é a manifestação de Deus? Isso não está incluído em todos os tratamentos? Como pode a manifestação eterna de Deus morrer? A única morte, então, é a nossa aceitação da crença universal de que somos seres humanos. Desde então, nós continuamos a aceitar o resto da crença de que temos 70 anos para viver sob a lei das Escrituras, ou de 64 ou 67 anos para viver, de acordo com a estatística de seguro. Nós trazemos a nós mesmos sob essas crenças universais pela nossa aceitação delas como lei. Mas à medida que você ganha a convicção de que as palavras que você usa no tratamento são verdadeiras, se você realmente pode ganhar a convicção de que eu sou a vida eterna, que tudo que Deus é, eu sou, como pode haver uma morte? Morte será a última coisa a ser superada, e a única maneira de ser superada é quando você analisa seu tratamento e diz: eu realmente acredito ou estou apenas dizendo isso? Quando você aceita a verdade da eternidade e infinitude do seu ser, você não pode viver sob a crença da morte. Vamos pensar agora em termos de Deus como verdade e ver que nova ideia sobre o seu ser individual será revelada a você. Se pensarmos em Deus como verdade e se pensarmos em nós mesmos como a manifestação ou a revelação ou o desdobramento dessa verdade, podemos ao mesmo tempo pensar em nós mesmos em termos de viver ou morrer? A verdade pode morrer? Então nós não temos pensado em Deus como algum tipo de ser limitado e em nós mesmos como algum tipo de ser humano? Vamos tomar esta ideia e refletir sobre o que realmente significa saber que Deus é a verdade e o que Jesus quis dizer quando disse: eu sou a verdade. Porque se você pode entender a verdade do ser, você nunca mais será perturbado pela ideia de mortalidade. Você não conhecerá tal coisa em sua vida como a morte. Não há nada limitado sobre Deus, verdade. Portanto, não há nada de natureza pessoal ou limitada sobre a verdade infinita e individual. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida eterna.
Como verdade, você não pode ficar confinado no tempo, lugar ou espaço, e você é a verdade. Você está seguindo o ensinamento do Mestre Jesus Cristo. Antes que Abraão fosse, eu sou. Eis que eu, a verdade, estarei com você até o fim do mundo. Como verdade, você não pode ser limitado em forma ou expressão. Como verdade infinita, não há nada fora de seu próprio ser para agir sobre você para o bem ou para o mal, de modo algum. Todo poder, lei, causa e efeito são a manifestação e atividade do seu próprio ser, aparecendo como seu universo. Isso é o que você é, quando você está declarando: eu sou a verdade, eu sou vida eterna, eu sou alma, eu sou espírito, tudo o que Deus é, eu sou. Feche os olhos e diga: eu. Então, lembre-se que aos 6 anos de idade você poderia ter fechado seus olhos e dizer eu, exatamente da mesma maneira em que você está dizendo agora, e teria sido o mesmo eu que você está falando neste momento. Esse eu nunca mudou e nunca mudará, e nunca morrerá, mas se desdobrará infinitamente. Se você permitir que seu corpo caia, eu estarei bem ali atrás assistindo. Tendo um vislumbre de si mesmo como verdade, você destruirá todo senso de discórdia, desarmonia, problemas de saúde e sepultura. Da mesma forma, é assim que se compreende a afirmação: eu sou a luz do mundo. Você pode pensar em uma luz se tornando escura ou morrendo ou desmaiando? Ou indo a algum lugar? Tome a palavra em meditação e veja-se como luz. Não mais então você aceitará uma sensação de limitação. Entendendo-se como verdade e como luz, obtemos uma ideia inteiramente nova do eu. Então, em vez de nos preocuparmos com a aparência, nos afastaremos dela e ganharemos a ideia espiritual que é a luz do mundo. Não podemos reformar, curar ou mudar o que a mente humana pensa de si mesma. Não tente melhorar o velho conceito de si mesmo. Em vez disso, ganhe a nova ideia que Jesus nos deu 2000 anos atrás. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Como você pode destruir tudo isso?